pessoas. Eu vi que tem bastante inscritos. E quero te perguntar uma coisa, o pessoal está gravando o vídeo também? Porque, Marcos, o pessoal da Ascom está me ouvindo aí? Começou agora a gravação de vídeo. A gente Sim, já estamos gravando sempre o vídeo aqui já. coloca no dia seguinte o vídeo disponível, junto com os slides e os links. Tá bom, falou. Bom, é isso. Boa tarde a todos, muito obrigado. O tema de hoje é vital para todo mundo, possibilidades de produção, aquisição e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus. A maioria dos brasileiros está ansiosa para ser vacinada, não é à toa, todo mundo sabe que nós estamos há meses no pódio mundial do número de mortes por Covid-19, não só porque o país é grande, mesmo se a gente dividir as mortes pelo tamanho da população, nosso risco de morrer de Covid é mais alto que em 97% dos países do mundo. De 193 países com esse indicador disponível, só tem 6 piores que o Brasil atualmente, e aí não tem nada a ver com o tamanho do país. Quando a gente olha o excesso de mortes por qualquer causa natural, o risco de morrer no Brasil deu um salto em 2020, maior até do que o número de mortes registradas por Covid, que agora estão na casa de 167 mil pessoas. Isso já é 3 a 4 vezes o número de homicídios em um ano inteiro no país. No início da pandemia, havia esperança de que vários medicamentos conhecidos talvez pudessem ser eficazes e seguros para reduzir fortemente o número de mortes por Covid. Mas nenhum demonstrou essa capacidade. Muita gente apostou que não fazer nada ajudaria a acabar mais rápido com o problema e talvez protegesse a economia. Até o momento, quem preveniu menos está com mais mortes e não mais empregos. Agora o mundo enfrenta um novo pico de mortes, que já é o pior que o primeiro, atingido em abril. E o Brasil reverte a tendência de queda para alta nas mortes e internações. Por isso, tanta esperança depositada no conjunto de vacinas que vem sendo testadas. Algumas têm apresentado eficácia e segurança para reduzir fortemente os casos graves e as mortes. O seminário de hoje reúne 2 palestrantes que têm estudado as possibilidades na mesa e caminhos para operacionalizar a vacinação em massa. A Cristiana Toscano é médica infectologista, professora em cursos de saúde pública e economia da saúde na Universidade Federal de Goiás, e é a única pessoa da América Latina no grupo que a Organização Mundial da Saúde formou para estudar maneiras de fazer boas vacinas chegarem a bilhões de pessoas em todos os cantos do mundo. O André Raul é economista, doutor em política científica e tecnológica e diretor de estudos e políticas setoriais de inovação e infraestrutura do IPEA. Ele tem estudado maneiras pelas quais o Brasil pode alocar recursos para obter vacinas contra o novo coronavírus e trabalhou na formatação da encomenda nacional de uma delas. Muito obrigado aos 2 palestrantes e a todos que nos acompanham. Então, vou, conforme combinado, passar a primeira palavra a Cristiana Toscano, por favor. Boa tarde, Marcos. Obrigada pela participação de todos. Boa tarde ao André, é um prazer estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês todos. Eu vou começar rapidamente compartilhando minha tela, tenho uma apresentação preparada aqui. Um minutinho. Pronto, acho que já subiu. Então, confesso que eu tive uma certa dificuldade em tentar condensar todos os desafios e todos os aprendizados que a gente está construindo nesse processo relacionado à produção, aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid nesse curto espaço de tempo, mas eu fiz esse esforço e com certeza vou ter que deixar algumas coisas de fora para a gente ter um tempo para perguntas, respostas e debates que com certeza vão ser bastante interessantes. Então, na sequência, eu queria só iniciar por contextualizar um momento sem precedentes que nós vivemos do ponto de vista de desenvolvimento da vacina ou das vacinas para a Covid, e relembrando que basicamente um mês após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, nós já tínhamos uma primeira vacina candidata a entrar em avaliação clínica em humanos. E hoje, praticamente 11 meses após o início da ocorrência do primeiro cluster de casos de pneumonia, que depois se tornou, então, a pandemia, nós temos 164 vacinas candidatas em fase pré-clínica e 48 vacinas candidatas já em fase clínica, isso quer dizer, sendo avaliadas em humanos.
Em relação a todos os desafios, eu gostaria de pontuar alguns que eu vou abordar com um pouquinho mais de detalhe, mas principalmente em relação a desafios relacionados ao desenvolvimento em tempo recorde e de uma quantidade recorde de vacinas candidatas, a produção e a ampliação da escala de produção para atender uma demanda global bastante significativa e muito superior à demanda global de qualquer outra vacina sendo utilizada de maneira rotineira no mundo. A questão de acesso e a preocupação especial em relação ao acesso por parte de países que não têm condições de compra ou de produção dessas vacinas. Todas as questões relacionadas a registro, licenciamento, estratégias e políticas de vacinação e operacionalização da vacinação, que são muitas vezes não percebidas como desafios importantes, mas que são desafios bastante relevantes e que demandam tempo, preparação e planejamento. E, sem mais delongas, eu queria iniciar, então, relembrando a todos que o processo de desenvolvimento de vacinas é um processo bastante complexo, bastante laborioso, que leva bastante tempo, em geral, num sucessivo trabalho de tentativa e erro que vai desde o início, na parte de deixa eu ver se eu consigo... não, eu ia colocar um pointer aqui, mas acho que não deu certo, porque desde o início, na parte de estudos pré-clínicos, isso são basicamente estudos relacionados à determinação da molécula antigênica, da sua capacidade de estimular a produção de anticorpos, e isso é feito basicamente em laboratório, e depois também é feito em modelos animais, até após a aprovação dessas etapas que nós chamamos de pré-clínicas, aqui as etapas, então, clínicas, que incluem as fases 1, 2 e 3, que hoje em dia é basicamente linguagem corrente de todos nós, né, da sociedade, envolvendo, então, uma fase 1, com uma avaliação de um número pequeno de participantes, menos de 100 em geral, para avaliar basicamente efeitos adversos possíveis e segurança, e na ausência deles, a produção de anticorpos elicitada por essa molécula antigênica. Na fase 2, então, sendo aprovada na fase 1, uma vacina candidata, ela é avaliada em relação à imunogenicidade, a capacidade de produção de anticorpos, considerando diversas doses e concentrações, e é nessa etapa, então, que se define se uma vacina vai ser avaliada em fase 3 com 1 ou 2 doses, com uma concentração menor ou maior de antígenos, e, de novo, avaliando a questão da segurança e a ausência de eventos adversos. E, finalmente, os estudos de fase 3, que são os estudos grandes, absolutamente necessários, mais longos e mais trabalhosos, em que aqui a gente avalia milhares de pessoas. Para os estudos de vacinação para a Covid, a gente está falando de 30, 40, 60 mil participantes em vários locais do mundo, estudos chamados multicêntricos, que avaliam, então, se essa imunogenicidade ou a produção de anticorpos que foi documentada e demonstrada nos estudos de fase 2, de fato se traduz em uma proteção real contra a doença ao longo do tempo. Então, esses estudos são demorados, eles têm uma duração mínima de 12 meses para avaliar a duração dos anticorpos, da proteção, mas ela pode ser feita uma avaliação preliminar, que é o que a gente está vivenciando hoje, nessa semana, alguns resultados de avaliação interina e preliminar em função de avaliação preliminar de eficácia, que a gente vai ver daqui a pouquinho alguns resultados mais recentes. E só depois de aprovação preliminar ou definitiva da fase 3 é que, então, essas vacinas são submetidas a um processo de registro, licenciamento e podem ser usadas em ampla escala. Queria mencionar rapidamente que a gente está trabalhando agora, do ponto de vista global, no desenvolvimento de vacinas COVID, com diversas plataformas tecnológicas. Isso quer dizer que são tipos de vacina que usam tecnologias distintas para sua elaboração e desenvolvimento. Queria mencionar rapidamente aqui para todos nós estarmos na mesma página em relação a isso, porque isso tem muitas implicações operacionais e de produção e também de distribuição em cadeia de frio. Então, em primeiro lugar aqui,
No canto superior à esquerda, a gente tem as vacinas virais, vacinas de vírus atenuados ou vírus inativados. É uma tecnologia tradicional, convencional, que já vem sendo usada há décadas, desde a década de 50, para o desenvolvimento de várias vacinas, muitas delas em utilização nos programas nacionais de imunização. Aqui a gente tem as vacinas de tecnologias mais inovadoras, em particular vacinas de ácidos nucleicos, compostas por DNA ou RNA. Não existe ainda no mundo nenhuma vacina licenciada utilizando essa tecnologia. Vacinas de vetores virais, replicantes ou não replicantes, em que um vírus que não é o causador da doença, é um outro vírus, funciona como um carreador ou como um vetor, e dentro desse vírus, que é geneticamente modificado, existem genes que codificam a proteína, a produção da proteína antigênica, e através, então, desse vetor viral, esses genes são inseridos, estimulando a produção dessa proteína antigênica e, portanto, a resposta imune. E, finalmente, as vacinas proteicas, ou de subunidades proteicas ou partículas virais, que já existem também outras vacinas, é uma tecnologia mais recente, mas já existe outras vacinas utilizando essa tecnologia licenciadas. Bom, o perfil, né, o padrão, né, como é que chama? Uma fotografia global dos centros principais de desenvolvimento de vacinas pode ser visto aqui nessa figura. Isso, claro, que evolui e vai avançando a cada dia, essa figura está atualizada, só para mostrar que, basicamente, a gente tem uma concentração bastante grande na América do Norte, na Europa e no Sudeste Asiático em relação a grupos que estão trabalhando com o desenvolvimento de vacinas, sem menosprezar a América Latina, que nós temos também grupos brasileiros trabalhando no desenvolvimento de vacinas, além de grupos chilenos e de outros locais do Brasil. Bom, como que a gente chegou aqui tão rápido, então, né, com todos esse quantitativo, diversas plataformas, diversos países, diversos grupos de pesquisa desenvolvendo e avaliando atualmente mais de 200 vacinas candidatas? Acho que tem duas questões bastante importantes que eu queria mencionar aqui. Primeiro, aqui no sentido do desenvolvimento de vacinas, a gente conseguiu, no início da pandemia, canalizar um investimento intenso, multissetorial, internacional, para a pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Lembrando que isso é um investimento de risco, existe uma alta taxa de falha e uma baixa taxa de sucesso das etapas iniciais, principalmente, né? E apenas 20% delas chegam à fase 2 dos ensaios clínicos em humanos, falando de todas as vacinas candidatas que são avaliadas inicialmente, desenvolvidas em fase pré-clínica. E, obviamente, uma ampliação do leque de vacinas de candidatas utilizando plataformas tecnológicas distintas. E, com isso, se ampliando, né, em paralelo esse processo de desenvolvimento, utilizando diversas tecnologias distintas, a gente teve, né, e é o que a gente está vivenciando hoje, uma chance maior de chegar a um número significativo de vacinas candidatas com potencial de serem, de fato, aprovadas do ponto de vista de eficácia e de segurança. E, muito provavelmente, a gente está agora vivendo uma primeira leva de vacinas, mas a gente vai ter vacinas de segunda, de terceira geração, porque a gente tem muitas vacinas em desenvolvimento que ainda estão no processo de desenvolvimento e provavelmente chegando aqui a fases preliminares de estudos de fase 3 daqui a uns 6 meses ou até mais para frente também. Lembrando que isso também teve uma colaboração fundamental, ou uma contribuição fundamental, de estudos anteriores que já vinham sendo desenvolvidos, de plataformas tecnológicas inovadoras, principalmente as de ácidos nucleicos que eu mencionei, DNA e RNA, e as vacinas de vetores virais, que já vinham sendo desenvolvidas e estudadas, em particular para outros coronavírus, como o SARS e o MERS. Isso facilitou muito. Então, foi um gatilho que, na verdade, já se aproveitou desse trampolim, desse gatilho que já se tinha previamente, e isso conseguiu alavancar essas pesquisas de uma maneira muito rápida no início da pandemia. Uma outra questão é a questão da ampliação da capacidade de produção. A gente está falando agora, a gente vê na imprensa, né, toda essa divulgação de 1 bilhão de doses aqui, 1,5 bilhão de doses ali. Isso, do ponto de vista operacional e logístico, eu acho que o André vai falar com mais detalhes sobre isso, é muito difícil, é um desafio enorme, e o que a gente conseguiu em menos de um ano foi realmente impressionante.
E lembrando que isso mantendo a capacidade, né, produtiva e a produção de todas as outras vacinas que são produzidas e utilizadas no Programa Nacional rotineiro de todos os países do mundo. Então, isso é feito com uma antecipação da produção de escala. De novo, investimento de risco, né? Geralmente, ao final dos estudos clínicos é que se começa a ampliar essa produção, quando você tem a certeza de que a vacina é segura e eficaz. E agora, o que é feito é em paralelo. Então, antes de se finalizar os estudos clínicos, ou geralmente já na fase 2, já se amplia a escala de produção, apostando que isso, de fato, essa vacina vá dar certo. É um investimento de risco, é sabido, mas é assim que se consegue encurtar esse período de maneira importante do ponto de vista de acesso e disponibilidade da vacina. É um investimento que pode ser perdido se a vacina não for aprovada na fase 3, mas é um investimento que vale a pena porque você vai garantir aí 6 meses de antecipação da disponibilização de uma vacina, pelo menos, caso ela de fato seja aprovada. Bom, aqui eu queria mostrar aqui um artigo do New England que foi publicado já há alguns meses atrás, só de fato mostrando que o desenvolvimento de vacinas no modelo tradicional, ele aqui em cima, a gente pode ver nessa primeira em preto aqui, ele é sequencial, né? E essa ampliação da escala de produção, ela ocorre junto com o processo de licenciamento após a fase 3. E aqui a gente consegue, então, otimizar essas etapas em um processo em paralelo de várias dessas etapas, mas de maneira nenhuma, sem pular etapas ou sem, principalmente, minimizar as exigências de avaliações clínicas rigorosas em ampla escala, especificamente os estudos de fase 1, 2 e 3. E o que a gente conseguiu no panorama atual aqui, do início dessa semana, a gente tem basicamente hoje 10 vacinas em estudos de fase 3, 10 a 11, dependendo do mapeamento. A gente tem um número bastante grande de vacinas de fase 1, 1 e 2. Aqui a gente tem, é o que eu mencionei, que provavelmente vão ser as vacinas de segunda e terceira geração, um número muito grande também de vacinas que ainda estão em estudos pré-clínicos. E aí, em particular, chama atenção aqui as vacinas de subunidades proteicas, que são vacinas mais complexas de se desenvolver, e, portanto, tem um número muito grande dessas vacinas aqui ainda em etapas pré-clínicas, que mais para frente vão avançando nessas etapas. Mas queria reforçar aqui a diversificação em relação a plataformas tecnológicas de todas essas candidatas que estão nas diversas etapas de avaliação pré-clínica e clínica. Bom, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esse daqui é um mapeamento que é semanalmente atualizado, é um mapeamento que a Organização Mundial da Saúde faz em relação às vacinas candidatas que estão sendo avaliadas e desenvolvidas. E queria mostrar aqui para vocês, então, que basicamente a gente tem, hoje em dia, 4 vacinas candidatas que usam a tecnologia inativada, que estão em fase 3, ou em avaliação, inclusive algumas delas com previsão de avaliação preliminar para logo. Uma delas é a vacina Sinovac, que é uma possibilidade de produção e de transferência de tecnologia nacional. Depois a gente tem mais 4 vacinas aqui embaixo, que são vacinas de vetores virais. Uma delas é a vacina da Oxford AstraZeneca, que tem uma transferência de tecnologia com Fiocruz Biomanguinhos também, então uma possibilidade, de fato, concreta de produção nacional. E depois a gente tem uma vacina de subunidade proteica e 2 vacinas que recentemente foram avaliadas na análise interina sua eficácia, que foi publicada em notas de imprensa essa semana, próximas de 90% preliminarmente, que são vacinas de ácidos nucleicos de RNA. Então, essas são as vacinas que estão atualmente em fase 3. Aqui estão os protocolos, que são publicamente acessíveis, os protocolos dos ensaios clínicos de cada uma dessas vacinas. Bom, queria relembrar também que as plataformas tecnológicas de cada vacina têm uma implicação muito grande do ponto de vista de operacionalização, como eu já mencionei. Então, hoje a gente sabe que a maioria dessas vacinas vão ser em vão ser em 2 doses, né? Talvez a vacina atenuada possa ser utilizada em dose única,
Tem algumas vacinas de vetores virais que ainda estão sendo avaliadas em fase 2 como dose única. As outras vacinas que a gente está discutindo aqui como possíveis vacinas agora nessa primeira onda das vacinas, todas 2 doses. Como eu já mencionei, algumas dessas tecnologias já licenciadas, mas várias dessas tecnologias, em particular de ácidos nucleicos e vetores virais, ainda não licenciadas, né, em ampla escala. A velocidade de produção e a atual escala de produção também varia em função da plataforma tecnológica e tem que ser considerado em todo esse processo de planejamento. Bom, queria reforçar aqui que a gente tem, então, a situação atual do ponto de vista de eficácia dessas vacinas em avaliação. Basicamente, todas as que estão atualmente na fase 3, que é aquelas 10 que eu mencionei, tiveram na fase 2 um bom perfil de segurança, níveis elevados de imunogenicidade, 90% para mais, e níveis melhores de imunogenicidade com 2 doses. Elicitaram resposta humoral, que é de anticorpos, e também celular, que é algo muito positivo. E agora os ensaios clínicos de fase 3 em grande escala estão sendo conduzidos e, de fato, são necessários para avaliar questões que os estudos de fase 2 não avaliam. E, atualmente, a gente está numa situação, então, dos estudos de fase 3, né? Eles são estudos que são baseados em eventos, né? Só alguns detalhes epidemiológicos que eu acho que são importantes aqui para a gente entender o momento que a gente está vivendo e os resultados preliminares que estão sendo divulgados. Então, esse evento, o desfecho primário, é uma infecção sintomática por Covid, né? Diferenciar se é uma infecção grave, se é uma infecção que é uma hospitalização, se é um óbito, é uma infecção com sintomas. A eficácia mínima definida, né, a priori é de 50%, e aí toda a análise do estudo é planejada quando determinado número de eventos ocorrem. Então, a gente, em geral, estamos esperando chegar a X eventos, né? A maioria dos ensaios definiu um número de eventos para análise final em torno de 150 a 160. E a análise preliminar, que é essa que foi divulgada agora recente para algumas dessas vacinas inicialmente, é uma análise que vai ser, então, utilizada para avaliação preliminar de eficácia e de segurança, né? E a análise preliminar, ela prevê, na maioria dos estudos, uma avaliação de em torno de 60 a 90 eventos, depende de cada estudo. E essa análise preliminar é o que vai ser utilizado para a solicitação de autorização de emergência, autorização de uso emergencial pelas agências regulatórias, né? E num processo de submissão contínua, ou do inglês Rolling Submission, que é um processo padronizado por todas as agências regulatórias internacionais, o FDA americano, a EMA europeia, a pré-qualificação do OMS e também agências regulatórias de outros países, Brasil, Anvisa, por exemplo. Algumas dessas vacinas candidatas, então, em particular a Pfizer, BioNTech e a Moderna, que essa semana anunciaram seus resultados preliminares, têm a intenção de submeter, então, e solicitar a autorização de emergência para as agências regulatórias europeia e americana e da OMS até final de novembro, início de dezembro, então, para agora. E lembrando que a duração da proteção, né, ou duração dessa imunogenicidade só é avaliada depois de 12 meses. Então, esses ensaios clínicos continuam e devem terminar aí entre meados do ano que vem e final do ano que vem, sem detrimento a essa autorização emergencial preliminar por parte das agências regulatórias. Vou passar rapidinho aqui para falar alguns dos desafios adicionais, e aí, em particular, desafios relacionados a acesso e desafios relacionados à operacionalização dos programas de vacinação, né? Então, parte de programa, capacitação, sistemas de informação, rede de frio, distribuição local, e a parte de acesso por parte dos países e relacionado tanto à compra, distribuição e priorização de grupos populacionais a serem vacinados. E é claro que isso passa por a capacidade de produção e a disponibilização do número de doses por parte de cada potencial manufaturador, de cada potencial vacina. Então, esse é um artigo da Nature que foi publicado no final de agosto, que mostra que os quantitativos, né, anunciados e uma possível ampliação dessa capacidade de produção, aqui em cores achuradas, em laranja o total, e depois nas colunas de baixo, aqui nas barras de baixo,
os compromissos de compra já firmados por vários países para cada uma dessas vacinas. Então, a gente vê aqui no Brasil que existe, então, um compromisso de compra já firmado para a vacina da Oxford da AstraZeneca, que é a que atualmente tem a maior capacidade produtiva de todas essas vacinas. Existe um investimento também pelo CEP, por outras agências internacionais para disponibilizar essa, entre outras vacinas também, através de mecanismos multilaterais para uma série de países do mundo todo. E o Brasil também tem aqui um compromisso, né, com o Sinovac, que é através do Instituto Butantan. Queria falar rapidamente do COVAX. Então, o COVAX é o pilar do ACT, acelerador ACT, que é um mecanismo multilateral coordenado pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Aliança Global para Vacinas e CEP, que é a coalizão para preparação para de inovações para preparação para epidemias. E o COVAX, na verdade, ele é como se fosse um consórcio, é um fundo que investe em um portfólio de vacinas através de compromissos, né, contratuais com os países. Aí você tem um grupo de países que são países autofinanciáveis, né, que se autofinanciam, mas têm acesso, então, a esse portfólio de potenciais vacinas em desenvolvimento. Atualmente são 9. E com esse fundo você também garante o acesso de países que são apoiados por um mecanismo de financiamento chamado AMC, que é Advanced Market Commitment, através do Gavi, Aliança Global para Vacinas, para países que não têm, na verdade, de renda baixa e média, que não têm capacidade nem de produção nem de compra de vacinas. E uma boa notícia é que o Brasil, entre outros 75 países do mundo, anunciaram no início de setembro a participação do COVAX, e agora em outubro, final de outubro, fez o pagamento da primeira parcela do COVAX. Então, basicamente, deixa eu passar aqui rapidinho, basicamente em relação a acesso, a gente tem uma situação relativamente confortável no Brasil, porque a gente tem estratégias aí bilaterais, e aí em particular transferência de tecnologia entre Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. O André vai falar com mais detalhes sobre isso, mas que tem a possibilidade aí de uma produção de ao redor de 220 milhões de doses até o final de 2021. A Sinovac com o Instituto Butantan, que tem anunciado uma possibilidade de produção aí de 46 milhões de doses até o final desse ano, podendo expandir para mais 100 milhões de doses até o final do primeiro semestre de 2021. Existe ainda a possibilidade de compra direta com outros produtores, embora isso cada vez fique um pouco mais difícil, né, em função da disponibilidade limitada de uma série de acordos que já foram feitas, estão sendo feitas entre esses outros produtores e países interessados. E existe também o acesso às vacinas através do mecanismo multilateral, que é o COVAX. E aí, através desse, o Brasil tem garantido 42 milhões de doses até o final de 2021, através de um investimento de 2,5 bilhões de reais, também contribuindo dessa forma para o acesso equitativo global daqueles outros 90 países do mundo que não teriam acesso a essas vacinas se não fosse através da COVAX. Bom, eu acho que só para finalizar, então, passei um pouquinho do tempo aqui, mas queria só reforçar que a vacinação no Brasil, então, além das etapas dos ensaios clínicos, né, que estão em andamento, e a gente tem a previsão de uma análise preliminar, tanto da vacina da Oxford, da AstraZeneca, Fiocruz, quanto da vacina da Sinovac, Butantan, previsto aqui agora para dezembro. A gente tem a ampliação da escala de produção que já está ocorrendo nessas duas instituições. Inicialmente vai ser realizado o recebimento do ingrediente farmacêutico ativo, que é a IFA, e o processamento local, invase, rotulagem, controle de qualidade e distribuição. Estou só lembrando que tudo isso leva um tempo, então não é avaliou em dezembro, a Anvisa autorizou e demonstrada a eficácia e autorizado o registro, a vacina já está na ponta. Existem essas etapas, que são etapas que levam um tempo que tem que ser considerados. E em relação a trâmites regulatórios, aqui na Anvisa, a Anvisa segue as orientações das diretrizes internacionais padronizadas para a vacina, as mesmas, né, definidas pela Organização Mundial da Saúde,
e padronizadas também pelo FDA, a agência regulatória inglesa, europeia, entre outras. Especificamente para vacinas da Covid, hoje foi publicada a instrução normativa número 77 pela Anvisa, que define os detalhes da submissão contínua, para evitar também um acúmulo de submissão num momento único. Então, é o tal do rolling submission, que está previsto para vacinas Covid em todas as agências regulatórias do mundo. O registro emergencial preliminar, ele vai se basear na RDC 415, e o registro definitivo vai ser feito, então, apenas quando, depois de 12 meses, ou pelo menos, essas vacinas finalizarem a avaliação completa. Bom, só para finalizar, em relação à priorização das ações de vacinação, a gente sabe que, tanto globalmente quanto no Brasil, não vai ter e não há necessidade também de vacinar todo mundo, mas mesmo a gente definindo estratégias de vacinação em função dos objetivos de saúde pública a cada momento epidemiológico da pandemia, vai haver um quantitativo de vacinas disponível que vai ser faseado ao longo do tempo, então é necessário, de fato, uma priorização. Existe uma série de documentos, e aqui eu coloco alguns, em particular documentos do SAGE, que é o grupo que eu participo, que tem essa função globalmente, que é de definir estratégias e políticas de vacinação específicas para cada vacina, e dentre eles o primeiro trabalho nosso foi elencar, então, valores a serem considerados nesse processo de priorização e definir um passo a passo para esse processo de priorização, que já foi feito. Vários documentos também são traduzidos na sequência ao português pela Organização Pan-Americana de Saúde, eu coloco o link aqui. E, basicamente, as questões de priorização, elas têm seguido a mesma linha, do ponto de vista de priorizar grupos que têm maior risco de complicações e de evolução de pior prognóstico. Então, dependendo da idade, dependendo de comorbidades e grupos profissionais que estão na linha de frente e portanto, também com maior risco e precisam ser preservados. Existem vários documentos que eu vou disponibilizar no link depois, tanto dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, e esses nossos da OMS, que todos seguem basicamente a mesma linha. É a tendência que seja considerado aqui no Brasil também. E, lembrando que agora, vista de operacionalização das ações de vacinação, o Ministério da Saúde já está trabalhando nesse planejamento. Existe uma série de atividades que estão sendo previstas e planejadas nesse sentido. Eu paro por aqui, aqui está o meu e-mail, eu estou à disposição para maiores trocas e discussões e agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Cristiana, apresentação excelente, assim, completa. E agora passamos a palavra ao nosso diretor, André Hauen. Por favor, André. Olá, boa tarde a todos. Cristina, uma pena a gente não poder bater palma. Muito obrigado pela aula nesse curto espaço de tempo. Deu para me localizar bem nessa confusão que virou o mundo. Então, muito obrigado, Cristina. Pessoal, uma boa tarde. Marcos, obrigado por organizar esse evento, obrigado por me colocar em contato com a Cristina, que eu conheço apenas de nome e agora conheço virtualmente. Espero conhecer depois que essa loucura toda passar pessoalmente. Esses seminários são muito importantes para oxigenar o debate político brasileiro, e então eu te agradeço por colocá-los em pé e permitir que a gente debata com base em evidência concreta, que é algo que nos falta nesse momento histórico da humanidade, né? Um debate qualificado com base em evidência concreta, e essa é a função do IPEA. Muito obrigado, viu, Marcos? Bem, gente, nos próximos 25 minutos, eu vou apresentar para vocês um caso concreto de compra a risco, que vai ilustrar esse contexto geral que a professora Cristina apresentou para todos nós aqui, e vai mostrar o quão difícil principalmente nesse momento político, nesse momento em que a sociedade quer muita transparência, que a imprensa faz muito escrutínio, para vocês perceberem o quão difícil é executar um contrato a risco, né?
Eu vou apresentar para vocês o caso da encomenda tecnológica que o Estado brasileiro fez através da Fundação Oswaldo Cruz com a empresa AstraZeneca para encomendar 100 milhões de doses mais transferência de tecnologia. Tá? Rapidamente, eu vou passar os elementos mais contundentes, não vou me ater em detalhes muito específicos do contrato, o contrato está online na página da Fiocruz, a gente vai colocar também links para ele e para outros documentos no vídeo do YouTube que vai estar amanhã disponível, no linkzinho que está no bate-papo, e aí vocês vão poder ver coisas mais detalhadas do que eu vou falar em termos gerais aqui. Tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, busquem informações sobre as vacinas com instituições robustas, históricas. Estou falando de Fundação Oswaldo Cruz, estou falando de Butantan, estou falando da OMS, estou falando, inclusive, do nosso Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Busquem instituições por trás das informações. A gente vive um momento em que tem muita informação para todo lado, e, de fato, no afã de dar velocidade e de tornar a notícia inteligível para o cidadão médio, às vezes se cometem muito erros. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa questão da vacina é uma questão extremamente delicada que não se limita, como nos mostrou muito bem a professora Cristina, não se limita à efetividade de imunização. Pelo contrário, as coisas são muito mais complexas do que isso, e eu aprendi isso com o pessoal da Fiocruz do Ministério da Saúde, com os técnicos da Fiocruz e com os técnicos do Ministério da Saúde, que as questões para imunização eficiente vão muito além da eficiência da vacina, tá bom? Bem, primeira informação que eu queria passar para vocês é que todos os países desenvolvidos no mundo, com exceção da Coreia, já falo, fizeram vultuosos investimentos a risco. Isso quer dizer o seguinte: virtualmente todos os países desenvolvidos compraram o escalonamento das vacinas sem garantia de que elas, de fato, vão ser eficientes e vão ser usadas. Tá? Então, virtualmente todo mundo fez. Eu vou mostrar rapidamente o caso americano, com a operação Warp Speed, velocidade de dobra. Eles apostaram em todos os candidatos, mas virtualmente todos fizeram apostas de investimentos a risco. Não foi um caso exclusivo do Brasil. Tá? Nós somos um dos que mais comedidos em termos de assunção de risco e incerteza. Tá? Então, nós fomos num movimento mundial. Não foi uma decisão isolada da Fiocruz, ou do Ministério da Saúde, ou do Estado brasileiro. Uma decisão que o mundo desenvolvido caminhou. Parênteses para a Coreia. A Coreia não quis fazer nenhuma aposta, nenhum investimento a risco. Eles preferiram pagar para ver. Vão esperar o desenvolvimento e vão comprar aquela mais adequada à sua característica. Por que eles fizeram isso? Aí tem que estudar isso a fundo. Notícia do Valor Econômico apresenta esses motivos. Mas, de maneira geral, eu posso antecipar que o distanciamento social está sendo muito respeitado na Coreia. Talvez isso seja predominante para a escolha desse movimento, não tomar risco nesse momento. O fato é que todos os países desenvolvidos, menos a Coreia, tomaram vultuosas somas de incerteza e de risco na aquisição de diferentes vacinas em fase 3. Fase 3 ainda existe risco tecnológico, ou seja, ainda existe incerteza. A gente não sabe se efetivamente a vacina vai dar certo, vai chegar ao seu final. Então, este era o principal limitador para a aquisição de uma vacina no Brasil. A vacina simplesmente não existia. O problema era muito concreto, nós precisamos imunizar a população, mas a solução não estava disponível. Então, no arcabouço jurídico institucional brasileiro, só existia um instrumento capaz de dar conta desse desafio. Esse instrumento se chama encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica é uma conquista da sociedade brasileira, foi prevista pela primeira vez em 2004, foi revista em 2016 e foi totalmente detalhada em 2018 com intensa participação do IPEA. Tá?
Então, a encomenda tecnológica ela é um instrumento jurídico criado justamente para essas situações em que nós temos um problema muito claro, mas a solução não está disponível em prateleira. E nós precisamos arriscar, nós precisamos comprar a risco. O que é, em bom português, comprar a risco? Se der errado, o dinheiro foi investido. Tá? Se der errado, nós não temos de volta os recursos. Tá? O fato é o seguinte, na história do desenvolvimento tecnológico mundial, não há nenhuma evidência que algum país tenha feito a convergência tecnológica, ou seja, tenha se desenvolvido tecnologicamente, sem assumir boa parte do risco da iniciativa privada em investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Nenhum país criou desenvolvimento tecnológico sem assumir riscos da pesquisa e desenvolvimento privado. O Vale do Silício é muito mais resultado da assunção de risco e da tomada de risco pelo Departamento de Defesa norte-americano do que do espírito empreendedor de Steve Jobs e afins. Tá bom? Então, nós fizemos um movimento que o mundo desenvolvido fez. E que o mundo desenvolvido faz para outras coisas há muito tempo. Bem, prova disso é a operação Warp Speed dos Estados Unidos. A operação Warp Speed foi um mini projeto Manhattan feito para... Eu estou brincando, né? Mas foi um contundente esforço para acelerar todas as vacinas, quase todas as vacinas do mundo desenvolvido que estavam em fase 1, fase 2, fase 3, que eles julgaram com chance de sucesso. Então, a operação Warp Speed tem forte dedo do Departamento de Defesa americano, mas está o CDC, o Departamento de Saúde e demais departamentos governamentais dos Estados Unidos. É uma cesta de encomendas tecnológicas que eles simplesmente foram em Las Vegas e apostaram em todos os números. Ou seja, eles vão ganhar, mas eles investiram a risco pesadamente, tá? Então, qual que é o objetivo da Warp Speed? Em janeiro de 2021, vejam que ousado, em janeiro de 2021, ter 300 milhões de doses de qualquer vacina com um mínimo de eficiência. Tá? Elas estão em rotas tecnológicas diferentes, elas têm fases diferentes, mas elas têm chance de sucesso. Tá? Vamos, por exemplo, essa Warp Speed colocou na Johnson & Johnson, na Janssen, na verdade, que é uma subsidiária da Johnson & Johnson, 1,4 bilhões de dólares. Na Moderna, aproximadamente 1 bilhão de dólares. Na vacina da AstraZeneca, que nós adquirimos aqui, que é o caso que eu vou contar, 1,2 bilhões de dólares. Na Novavax, 1,6 bilhões. Na Pfizer, 1,95 bilhões. A Pfizer que divulgou resultados hoje da fase 3. E 2 bilhões na Sanofi Glaxo. Então, eles botaram dinheiro a risco em quase todas as vacinas do mundo desenvolvido que tem chance de sucesso. Tá? Percebam que a AstraZeneca, o contrato que eles fizeram para 300 milhões de doses, foi 1,2 bilhões de reais. Nós fizemos um contrato para 100 milhões de doses, mais transferência de tecnologia por 250 milhões de dólares. Nós fizemos um bom contrato. Tá? Bem, quais eram os desafios que nós enfrentamos nesse momento? Eu falo nós, mas eu estou me referindo ao Estado brasileiro. Tá? Primeiro desafio, a vacina não existia. Então, a gente tinha o problema, mas a solução não existia. Eu não podia fazer uma licitação por menor preço, uma licitação internacional. Na licitação, eu não posso comprar algo que não existe. Então, eu tive que usar um instrumento criado lá atrás, com um apoio do IPEA, chamado encomenda tecnológica, que é um instrumento que os Estados Unidos gastam 30% do seu investimento em pesquisa e desenvolvimento através de encomenda tecnológica. Só um parênteses, é a encomenda tecnológica que nos deu o GPS, que nos deu a internet, que nos deu a tela touchscreen. Então, a encomenda tecnológica é um instrumento extremamente poderoso para darmos respostas rápidas e nos permitir assumir riscos para desenvolver tecnologias essenciais. Ok? Bem, a gente tinha uma série de incertezas. Incertezas sobre o número de doses necessárias. Né? Veja, essa decisão foi tomada lá por setembro. Tá? Mas a negociação levou mais tempo.
A gente tinha incerteza quanto à quantidade de doses para cada indivíduo, a incerteza quanto às condições de armazenamento, distribuição e tempo de imunização. Percebam que a gente não sabia quantas doses, a gente não sabe, né, quantas doses, a gente não tem certeza, né? Quantas doses são necessárias, quanto tempo se imuniza, a gente não tem testes suficientes para saber se um ano, se chega a um ano. A gente está começando a perceber, os cientistas estão começando a perceber, e a Pfizer falou isso hoje, que a tendência é que fique por um ano, mas a gente não tem isso cravado. Então, é muita incerteza. E percebam que quando a gente fala de vacina, a gente tem que observar as características dela. Eu aprendi isso com o pessoal da Fiocruz, do Ministério da Saúde, que eu preciso saber o seguinte, quais são as condições de armazenamento? Ora, a vacina da empresa X tem X% de eficiência. Ótimo, vamos comprá-la, vamos comprar 200 milhões de doses. Mas tem um detalhe, ela precisa de armazenamento a menos X graus. Bem, mas a menos X graus eu não tenho. Nem no Amapá, nem no Acre, nem em São Paulo. Eu tenho geladeiras, postos de saúde. Trabalho com geladeiras, às vezes, geladeira comercial. Então, eu preciso olhar as condições de armazenamento e distribuição. Nada me vale uma vacina que tem condições absurdas de armazenamento, mesmo com eficiência elevada. O Brasil é um país de dimensões continentais. O contrato tem que levar isso em consideração. Tá? A gente tinha incertezas quanto à real capacidade de entrega. Ora, era preciso avaliar não só em que fase ela estava e quais eram os resultados científicos, mas essa empresa vai ter capacidade de entrega na quantidade e volume necessário? Da onde vêm os fornecedores? Ela já fez isso? Então, era uma série de incertezas que precisavam ser lidadas. Essas incertezas nos fizeram exigir a transferência de tecnologia. E isso era um ponto que a Fiocruz não abria mão, o Ministério da Saúde não abria mão, o Estado brasileiro não abriu mão. A gente vai fazer esse investimento com risco, mas nós queremos total know-how. Eu não estou falando da API dos royalties, estou falando do saber fazer. Tá? E isso afugentava, ou afugenta, a maior parte das empresas. Tá? Transferir o saber fazer era algo que era central nas negociações. Tá bom? Bem, a gente tinha um outro problema na negociação da encomenda tecnológica, que os resultados científicos saíam ao mesmo tempo que a gente estava negociando. Ou seja, o poder de barganha e a assimetria de informações ia variando ao longo da negociação. Então, se no momento, antes de liberar resultados de fase 2, você tinha um determinado desenho contratual, que eu assumi um pouco de risco, a empresa outro pouco, isso se modificava na medida em que os resultados eram apresentados. E os resultados eram positivos, isso aumentava o poder de barganha da empresa. Tá? A gente tinha um elemento adicional nisso tudo, como a professora Cristina nos mostrou, que a oferta mundial era maior que a demanda mundial. Se você pegar todos os países do mundo, incluindo a África, que a gente nem comenta, né, mas tem uma demanda absurda, a gente tinha uma demanda maior que a capacidade de oferta naquele momento. Então, isso fazia, evidentemente, elevar o poder de barganha da empresa ofertante. Né? Então, todos esses elementos foram considerados para o Estado brasileiro escolher a AstraZeneca em parceria, que está fazendo em parceria com a Universidade de Oxford, em fase 3, a vacina para o Covid-19. Bem, o que esse contrato foi feito? Foi feito um contrato para 100 milhões, para financiar parte da pesquisa e do desenvolvimento e o escalonamento de 100,4 milhões de doses, mais a transferência de tecnologia. Tá? Então, a AstraZeneca vai passar à Fiocruz 100% do know-how de como fazer a vacina. Mediante... bem, esse foi o contrato, mas a gente precisava financiar esse contrato. Não tinha recurso orçamentário assim. Vocês sabem que os recursos orçamentários estão todos alocados, já não tem dinheiro sobrando nesse montante. Né? Então, foi feito um destaque orçamentário através de medida provisória, que passou 1,4 bilhões, na verdade, 1,2 bilhões de reais
para a AstraZeneca. Existe mais um recurso que foi para a Fiocruz se preparar para produzir, porque ao assumir transferência de tecnologia, ao assumir a tecnologia, a Fiocruz será capaz de produzir mais 100 milhões, 110 milhões de doses dessa vacina da AstraZeneca. Então, precisava de um recurso adicional para a Fiocruz se preparar e produzir. Ok? Então, todos esses elementos foram organizados e, depois de ouvir várias empresas, inclusive a AstraZeneca, os técnicos do Ministério da Saúde e da Fiocruz, técnicos concursados da carreira da AGU, da carreira de Ciência e Tecnologia, pessoal que está operando no sistema de inovação há muito tempo, validou, estudou, fez nota técnica, discutiu e optou-se pela AstraZeneca. Todo o processo foi acompanhado pela Casa Civil, pela AGU, pelo TCU, pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz, pelo IPEA e pelo Ministério Público. Tá? Essas instituições se reuniram várias vezes, fizeram várias notas técnicas, a maior parte é pública, para a escolha do instrumento contratual e para o desenho geral do contrato que a Fiocruz assinaria com a AstraZeneca. É evidente que a negociação foi Fiocruz-AstraZeneca, uma negociação muito dura, em razão de todos esses elementos que eu citei anteriormente. Contudo, nós chegamos a termo num contrato extremamente adequado, no qual a AstraZeneca assumiu boa parte do risco, porque nós fizemos um contrato a preço fixo, ou seja, se os custos de produção variarem, a empresa terá de se virar para entregar as doses ao preço estimado. Nós estimamos um preço de $3,16 a dose. $3,16 a dose. É isso? $3,16 a dose? $3,16. E se os custos variarem, como o contrato foi a preço fixo, a AstraZeneca terá necessariamente de cobrir os custos dela. Por outro lado, além disso, exigimos a total transferência de tecnologia para a Fiocruz. Em contrapartidas, assumimos parte do risco da empresa, assim como fizeram, de novo, boa parte dos países desenvolvidos. Tá? A escolha da empresa se pautou por afirmações públicas da OMS, informações científicas publicadas em artigos científicos e a análise dos técnicos do Ministério da Saúde e da Fiocruz. Tá? Então, a AstraZeneca se mostrou a empresa com maior chance de sucesso. É isso que diz a lei de encomenda. Encomende a empresa que tem a maior chance de sucesso. Essa se mostrava, naquele momento, a maior chance de sucesso. E o que é sucesso para a gente? Sucesso é acabar com a pandemia. Sucesso é considerar condições de armazenamento. Sucesso é condições de reprodução. Perceba uma coisa que as pessoas esquecem de falar. A transferência de tecnologia era fundamental. Por quê? Em todas as incertezas, eu não sei quantas doses, eu não sei quantas pessoas tem que tomar, eu não sei. Então, era essencial que a Fiocruz soubesse produzir. Porque nós só estamos escalonando 100 milhões de doses. E se nós precisarmos de mais? Faríamos um novo contrato? Não. Como a gente adquiriu a transferência de tecnologia, nós teríamos condições de nós, Brasil, a Fiocruz, produzir as doses necessárias se essas 100 milhões não forem necessárias. De novo, a gente só tem incerteza nesse processo. Então, a transferência de tecnologia não tem a ver só com capacidade tecnológica nacional, tem a ver com estratégia de enfrentamento da pandemia. Ora, eu encomendei 100 milhões de doses, escalonamento de 100 milhões. E se elas não forem suficientes? Então, além dessas 100 milhões, eu criei condições para eu internamente dar conta de produzir mais, se for necessário, sem precisar adquirir de novo. Tá? É bom que se diga que esse acordo que a Fiocruz fez, esse acordo difícil, duro que a Fiocruz fez, foi um acordo em que a Fiocruz conseguiu, a preço de custo, esse preço está mais barato que o preço que os norte-americanos pagaram, a preço de custo e com royalties a serem negociados. Tá? Então, foi um negócio muito bem feito. É evidente que isso é preciso levar em conta
a estratégia da empresa, o interesse em acessar o Sistema Único de Saúde, etc., etc., mas nós fizemos um negócio rápido, transparente, eficiente e em pouquíssimo tempo. Olha, o que a Cristina falava aí, desse pessoal que está se mexendo, tem muita gente boa por trás desse processo que está conseguindo encontrar uma saída para a gente dessa loucura que virou o mundo. Tá? Então, é um caso claramente de sucesso, principalmente porque nós conseguimos transparência, eficiência e rapidez na aquisição de uma vacina. Essa foi a maior encomenda tecnológica já feita com a Lei de Inovação no Brasil. Tá bom? E contou com todas as instituições. Tá? Todo o processo se pautou pelo Guia de Boas Práticas que o IPEA produziu em encomendas tecnológicas e pelo Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União. Tá? O contrato vai até julho de 2021, sem lucro, tá? Então, a preço de custo, com produção destinada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Depois dessa fase, terá de ser negociada se a Fiocruz vai exportar, se ela vai produzir mais. Isso vai ter que ser negociado, mas até julho de 2021 estamos garantidos a esse preço que eu falei, sem taxa de lucro. Tá? A vacina da AstraZeneca é um adenovírus atenuado, de vetor viral não replicante. Cristina, me corrija se eu estiver errado. Tá? É importante, inclusive, como eu dizia lá atrás, não é só a eficiência que é relevante. Deu 90%, 95%, 100%. Não é só isso que é relevante. É relevante qual é a trajetória tecnológica. Como a Cristina chamou a atenção, tem vacina que está dando super certo, mas elas são baseadas em DNA e RNA. A gente nunca teve, na história da humanidade, vacinas baseadas em DNA e RNA. A gente não sabe bem o que vai acontecer lá na frente. Agora, esse vetor viral não replicante, nós sabemos, nós confiamos nisso, com vacinas conhecidas. Então, até isso é relevante. Que tipo de trajetória tecnológica explora essa vacina? É uma trajetória, é uma base tecnológica, uma plataforma tecnológica conhecida ou extremamente inovadora? Não, é extremamente inovadora. Opa, isso traz mais incertezas ao processo. Isso traz mais dificuldades efetivas de imunização. Portanto, é preciso encarar o processo de imunização como um todo e considerar que a eficiência é um dos elementos que a gente tem que levar em consideração. Tá? Existe um conjunto de limitações que o fornecedor vai ter que vencer para a gente conseguir imunização da população brasileira. Tá bom? Então, tudo todo o processo foi feito com enorme escrutínio de órgãos de controle, de think tanks como o IPEA, acompanhado pela imprensa, mas eu quero dizer para vocês, a última mensagem para vocês. Esse instrumento que foi usado, encomenda tecnológica, ele é um instrumento extremamente poderoso para ser usado nessa pandemia e em pandemias futuras. É o único instrumento que o Estado brasileiro tem para adquirir coisas que não existem através do desenvolvimento tecnológico. A gente, independente do que aconteça com essa vacina que nós escolhemos, com a AstraZeneca, que nós compramos a risco, independente do que aconteça, nós precisamos preservar este instrumento, porque é este instrumento que vai, por exemplo, permitir que nós tratemos com eficiência, ou contratemos com eficiência, uma vacina para dengue, chikungunya, zika, a despoluição da Baía de Guanabara, medicamentos para doenças negligenciadas. A encomenda tecnológica, como instrumento, precisa ser preservada, independente da discussão que nós façamos sobre vacinas. Contudo, na verdade, ela está sendo a responsável, nesse momento, por nos dar uma luz no fim do túnel. Foi a encomenda tecnológica com a AstraZeneca que nos deu essa luz no fim do túnel e que talvez nos permita sair, deixar de ficar de cabeça para baixo e voltar para a vida normal. Gente, muito obrigado. Eu estou aqui para responder perguntas depois, eu estou vendo que está cheio de perguntas aí. Então, insisto para vocês, busquem fontes confiáveis e nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e comentários gerais. De novo, Marcos, Cristina, muito obrigado.
Muito obrigado, André. Ótima apresentação. Já recebemos várias perguntas aqui pelo bate-papo. Vou começar lendo algumas delas aqui. Primeiro, vários parabéns de várias pessoas, né? Parabenizando ambos pelas duas apresentações. E a primeira pergunta aqui é do Danilo Coelho, para a Cristiana. Como você avalia a polêmica sobre a decisão da Anvisa de suspender os estudos da Coronavac do Butantan? Eu vou fazer um bloquinho de perguntas. Se vocês puderem acompanhar pelo bate-papo ou tomar nota, é melhor para a gente não fazer uma de cada vez, que pode demorar muito. Então, a primeira é sobre a interrupção lá da Coronavac do Butantan. A segunda, a Fernanda Denegre pergunta também para a Cristiana. O Brasil hoje está apostando em 2 vacinas, AstraZeneca com a Fiocruz e Sinovac com o Butantan. AstraZeneca com a Fiocruz e Sinovac com o Butantan. O país teria condições de apostar, produzir ou comprar mais doses em outros fabricantes? O Danilo faz uma outra pergunta aqui, também a Cristiana, nesse primeiro bloco. Quais vacinas contra a Covid que não conseguiram avançar para a fase 3 por terem falhado na fase 2? Então, peço a Cristiana que, por favor, responda essas 3 primeiras perguntas. Obrigada, Marcos. Obrigada pelas perguntas e parabéns, André, pela apresentação maravilhosa. Bom, começar pela Fernanda. Fernanda, além da Fiocruz e da vacina que vai ser produzida pelo Butantan, existe também as 42 milhões de doses através do COVAX, que é um portfólio de possíveis vacinas que incluem, no momento, 9 vacinas candidatas nas diversas fases de desenvolvimento. Existe possibilidade de outros investimentos, né, através de acordos bilaterais diretamente pelo Brasil com outras possíveis produtoras ou outras vacinas candidatas? Existe. Agora, o importante é que esse processo siga todo o rigoroso trabalho que foi mencionado pelo André de prospecção, de avaliação do que faz sentido, do que o Brasil tem capacidade de produzir, ou se seria alguma coisa apenas de compra, sem transferência de tecnologia. Eu acho que são questões estratégicas também, né? Além de questões operacionais. Então, por exemplo, a gente tem discutido muito aí em função das novas vacinas de RNA, né? A vacina da Pfizer, menos 70, é muito pouco viável num país com quase 38 mil unidades de vacinação, a distribuição de uma vacina que requer armazenamento e transporte a menos 70 graus, de maneira muito prática, né? Então, acho que é uma série de questões que tem que ser consideradas, existe essa possibilidade, mas é um trabalho estratégico que tem que ser articulado com o país como um todo e tem que ser pensado dessa forma, né? Em relação à primeira pergunta, né, da minha opinião sobre a suspensão da Anvisa, nesse período de pandemia e de infodemia, eu tenho uma posição muito clara, que eu não emito opinião sobre um processo que eu não estou diretamente envolvida e não tenho conhecimento adicional ao que está sendo divulgado pela mídia. E esse é o caso, assim, tudo que aconteceu nesse processo, eu acompanhei pela mídia, então eu realmente não tenho opinião. A única coisa que eu acho importante relembrar é que, de fato, quando eventos adversos ocorrem, eles precisam ser notificados, eles precisam ser avaliados por um comitê, e cabe à agência regulatória tomar a decisão de interromper ou não em função dessa avaliação do comitê. Só isso que tem que ser seguido. Agora, o que aconteceu em qual etapa, eu prefiro não emitir opinião. De fato, eu não, apesar de ter assistido, ter acompanhado todas as coletivas de imprensa, os pronunciamentos oficiais, eu, de fato, não tenho informação adicional detalhada sobre o processo. Mas é uma pena, todo esse processo de politização é sempre negativo para todos os aspectos da pandemia, inclusive para a vacina, né? Que pode ter ou não pode ter havido, mas que, de fato, está ocorrendo nesse processo todo, né, dos vários discursos governamentais de diversas instâncias. E, finalmente, a última pergunta em relação a quais as vacinas que completaram a fase 2 e que não foram bem-sucedidas. Na verdade, as que foram para a fase 3 são as vacinas que começaram antes dos estudos de fase 3. A gente ainda não tem vacinas terminadas
sucedidas. Elas ainda têm estudos ainda em andamento na fase 2. Provavelmente a minha resposta vai ser diferente daqui a um mês, mais ou menos. Obrigada. Obrigado. Vou fazer agora 3 perguntas aqui, dirigir ao André. Primeira do Danilo Coelho. Você conhece algum grupo de pesquisa que esteja monitorando as campanhas orquestradas para gerar temor na população em relação a possíveis vacinas? Qual a opinião sobre a obrigatoriedade da vacinação e qual a tendência mundial sobre essa questão? Isso é para o André. Para mim? Bom, é porque, enfim, a Cristiana fica à vontade também para responder. Mas a outra pergunta é essa especificamente só para o André, da Lia Hasenkleber. André, não entendi direito se haverá transferência de tecnologia, por que o Brasil teria que pagar ou negociar royalties após o final do contrato? Poderia me explicar melhor esse ponto? E a Luciana Mendes pergunta também, considerando as vacinas em fase 3, qual o prazo ou expectativa de início da vacinação? Há diferenças entre as que estão em fase 3 em relação a essa expectativa? Se houver diferenças no prazo de aprovação da Anvisa entre a fase 3 das encomendas tecnológicas e outras, há um plano para tratar as pressões que serão feitas para a aquisição das vacinas aprovadas? A primeira pergunta eu não desconheço, não é minha praia, portanto, não tenho como responder a primeira pergunta. A Cristina quer responder. Responde, Cristina. Beleza. Não, a Sociedade Brasileira de Imunizações tem monitorado, tem um trabalho já sendo feito há um tempo e continua fazendo esse trabalho para monitorar a disseminação de fake news em relação às vacinas. E existe um trabalho internacional por um grupo que trabalha com hesitação perante vacinação, da London School, que também tem monitorado, tem feito inquéritos nacionais no mundo todo para avaliar uma série de questões em relação à misinformation, né, e a má informação relacionada a vacinas. Bem, a pergunta da professora Lia, professora, de fato, o contrato encomenda tem um contrato anexo de transferência de tecnologia, sim, já está acontecendo nesse momento o processo, só que essa transferência de tecnologia vai ter algum custo. E aí, então, ainda não está muito definido isso, em que custo será isso, será feito por dose de royalty, mas o fato é o seguinte, o contrato foi feito com transferência de tecnologia, a transferência está acontecendo e a discussão de como que vai ser remunerada essa TT, essa tecnologia, ela está ongoing, tá, nesse momento está acontecendo. A última pergunta sobre prazos, né? Olha, é o seguinte, eu não discuti isso, tá? Eu não fiz parte desse processo de discussão, eu não conheço de economia da saúde em termos de imunização. Agora, eu posso dizer uma coisa como uma pessoa que estava envolvida nisso, tá? Tomem muito cuidado com prazos, sejam muito parcimônicos, tá? O Warp Swap, aqui, a operação americana, previa doses para janeiro de 21, 300 milhões de doses para janeiro para 21. Tá? Não sei se isso vai ser factível, né? Então, você perceba, faz um exercício, pegue para trás o que foi estabelecido atrás, o que foi prometido atrás, e veja se está sendo cumprido. E parece que não, tá? Então, eu tomaria muito cuidado com previsões. É só isso que eu posso te falar. Agora, quanto a... Talvez a Cristina possa comentar melhor sobre prazos e tal, mas é só isso que eu queria dizer, como alguém que está acompanhando isso, cuidado, seja parcimônica nas tuas afirmações e nas tuas expectativas, principalmente. Não, eu queria concordar com você, André, em relação a prazos, tem que ter cuidado e talvez dar 2 sugestões. Eu acho que, assim, a gente tem muitas incertezas nesse processo todo, né? Precisa ter uma avaliação preliminar, essa avaliação preliminar precisa ser positiva, precisa ter o recebimento da IFA, então precisa ocorrer o licenciamento, o controle de qualidade, que é lote a lote, e essa estimativa de prazo ela é condicional a uma resposta positiva
a cada uma dessas etapas, né? Então, assim, eu tenho falado já desde que eu comecei a estar bastante diretamente envolvida nisso, desde o final de maio, que um prazo factível, mas ainda assim otimista, né, seria maio de 2021. Eu continuo com esse prazo. E uma dica, talvez, de um colega imunologista que trabalha com desenvolvimento de vacinas, o professor Kalil, tive num seminário junto com ele uma vez, e ele deu uma resposta que eu pedi autorização e ele me deu para parafraseá-lo. Preste atenção em quem está falando do prazo. Né? Assim, eu acho que nós, técnicos e cientistas, a gente tem sempre falado mais ou menos a mesma expectativa otimista, mais possível, que seria algo em torno de final do primeiro trimestre de 2021. Quando os políticos falam de dezembro, outubro, janeiro, provavelmente são prazos políticos que não são tão embasados tecnicamente. Bom, deixa eu, antes da gente passar às próximas perguntas, um pouco mais sobre prazo, Cristiana. Você está com enfim, essa data na cabeça, claro, com todas as precauções e tal, com todas as ressalvas. Mas claro. Também, né? Mas eu queria entender, esse é o prazo para que os primeiros grupos estejam sendo vacinados aqui no Brasil, porque vai haver faseamento por grupos, né? Os primeiros grupos você imagina que possam ser vacinados em maio, e quanto tempo você imagina que seria factível ter um intervalo entre diferentes grupos até que a população estivesse razoavelmente coberta do país? Quanto tempo demoraria para que todo mundo estivesse razoavelmente imunizado? Além disso, como são doses duplas, né, tem uma outra pergunta que eu queria fazer sobre isso. O intervalo entre uma e outra normalmente é o quê? De um mês? E o que pode acontecer? A gente pode ter simultaneamente no Brasil vacinações com duas vacinas diferentes ou não? Faremos provavelmente uma e depois em outro momento outra, porque haverá pessoas que entrarão na fila mais de uma vez. Eu queria saber se isso é razoável ou se isso é ruim. Boas perguntas. Então, vamos lá. Intervalo entre doses. Varia da vacina entre 21 e 28 dias. Então, basicamente, um mês entre uma dose e outra. Então, isso implica num processo de vacinação que vai ter pelo menos aí 2 meses, né, em relação a esse intervalo. Necessariamente, a gente vai ter que usar mais de uma vacina. E aí, acho que é importante. A gente está falando de 2 doses para um número X de pessoas, né? É o dobro do número, é metade do número de doses, né, a serem vacinadas. Utilizar 2 vacinas, né, de produtores diferentes em um mesmo momento, do ponto de vista operacional, não é problema. Isso pode acontecer. Tem que ser planejado, previsto, organizado de maneira adequada para fazer isso do ponto de vista operacional da melhor forma, da forma mais eficiente possível. Uma pessoa entrar na fila de novo para se vacinar de novo é contraindicado, né? Você não deve receber 2 vacinas diferentes, até porque você não sabe como que vai ser a resposta imune do seu corpo. Isso nunca foi avaliado, então é contraindicado medicamente. A pessoa vai receber uma vacina, 2 doses e pronto. E em relação a prazo que você falou, né, assim, esse processo de vacinação, ele implica, né, provavelmente vai ser em campanha, então vai ser direcionado a grupos prioritários ao longo do tempo. Eu não entrei em detalhes aqui, mas provavelmente isso tem sido discutido também no Programa Nacional de Imunização, no Ministério da Saúde, na Câmara Técnica que apoia essas discussões, que provavelmente o grupo prioritário inicial vai ser baseado em idade e comorbidades e que estão na linha de frente, né? Então, tem que se fazer o planejamento do quantitativo dessas pessoas em cada estado, multiplicar por 2, que é o número de doses, e fazer o planejamento operacional de acordo, né? É o que é feito em campanhas nacionais de vacinação para outras doenças. Agora, esse processo não é rápido, né? A gente está falando de distribuição dessas doses, a gente tem toda a parte de preparação de cadeia de frio, tem que mudar o cartão de vacinação, que tem que ser nominal, individual, sistema de informação, tudo isso que tem que ser preparado até lá. E atingir coberturas, né, e conseguir vacinar todas essas pessoas com 2 doses, não é algo que você faz em menos de, eu diria, 3, 4 meses. Então, a gente está falando concretamente de, se tudo der certo, se de fato conseguirmos aqui no Brasil começar a vacinar, vamos dizer, em março, abril, maio, a gente está falando, entrando no segundo semestre de 2021, para a gente ter
um mínimo de tranquilidade em relação a esse primeiro grupo prioritário estar vacinado. Então, reforçando que todas as medidas de distanciamento, de prevenção e de as medidas não farmacológicas que estão em vigor, não é algo que a gente vai abandonar cedo, ela vai ter concomitante a esse processo todo. Isso acho que é muito importante a gente ter essa ciência de maneira bastante clara. Só um esclarecimento. Desculpa, só um esclarecimento. Eu estava entendendo 3 meses para todos os grupos serem vacinados e depois só o primeiro grupo ser vacinado. Você acredita que 3 meses seria para um grupo ou 3 meses para alcançar todos os grupos, digamos assim? Ou 3, 4 meses? Que para todos os grupos, eu acho que não vai ser primeiro vamos vacinar os idosos, depois vamos vacinar os profissionais, vai ser uma vacinação dos grupos prioritários na primeira etapa, né? É o que é recomendado. Agora, relembrando, isso requer uma orquestração, uma gestão, uma capacidade de comunicação, de preparação, de articulação entre o governo federal e os estados, lembrando que o Programa Nacional de Imunização, então tem que estar tudo articulado com os estados, que é um processo super importante e que tem que, enfim, existe uma liderança e uma capacidade de gestão que é necessária para que isso funcione a contento. Marcos, eu queria fazer um comentário, porque a professora Hasenclever fez uma réplica no meu comentário. É importante esse ponto dela, que eu acho que tem outras perguntas relevantes associadas, que é a seguinte: foi uma transferência de tecnologia sem propriedade intelectual. Esse é um ponto bem polêmico, ela disse. Bem, essa negociação, como eu dizia para você, essa negociação eu fui acionado apenas pontualmente, mas foi uma negociação muito bem feita pela Fiocruz. Percebam, a lei de encomenda permite um leque de possibilidades. E a gente conseguiu coisas que outras empresas não estavam disponíveis, não estavam dispostas. A gente conseguiu preço fixo, né? A empresa poderia ter exigido reembolso de custo mais taxa fixa, que a gente assume 100% do risco. Não, a empresa aceitou preço fixo. A empresa aceitou transferir 100% do know-how e está nesse momento transferindo. Sobre a propriedade intelectual, isso está em discussão ainda, e é bom lembrar que a gente entrou em meados da fase 3. Tá? A pesquisa estava no final. Assim, é preciso entrar no detalhe da negociação e observar essas especificidades. Exigir propriedade intelectual no final de toda a pesquisa feita por Oxford é uma coisa difícil de passar. Isso foi tentado, tá? A gente tentou o melhor dos mundos, e aí foi feita a negociação, foi como manda a lei, a seleção por negociação. A gente foi negociando e foi empurrando para cá, empurrando para lá. Lembrando, uma pressão enorme, gente morrendo todo dia, como está hoje, mas naquela época mais ainda do que está hoje. A imprensa fazendo muito escrutínio, a gente virando noite para fazer verificação de possibilidades legais e resultados saindo a todo momento. A todo momento saindo resultado. E um monte de empresas acessando com condições piores. E o controle querendo, ao mesmo tempo que a gente estava correndo, querendo que a gente respondesse também ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. É a função do servidor público. Eu não estou dizendo que tem que... parabéns para vocês. Não é isso. Mas tudo isso mostra que essas decisões influenciam nesse processo de negociação. Só para ter uma ideia, a COVAX, que a OMS gosta, que a COVAX apresentou para o Brasil, a COVAX não transferência de tecnologia. Se eu precisar de mais doses, um grande abraço. Sim, eu acho que foi assim... do ponto de vista da política de ciência e tecnologia brasileira, foi um baita de um golaço conseguir transferência de tecnologia a R$3 a dose para um imunizante eficiente, que baixíssima, como é que é? Enfim, fácil distribuição. Armazenamento. Armazenamento. Um baita de um golaço. Agora, de fato, vai ter coisa que a gente vai ter que negociar depois que passar a pandemia. A gente está falando com empresas farmacêuticas multinacionais. Esse grupo da sociedade é um grupo muito poderoso. Tá? Então, assim,
se você olhar o leque de opções das encomendas tecnológicas, nós conseguimos tirar muita coisa da AstraZeneca, que, olha, via de regra, estava nas fases finais de pesquisa. Já tinha feito o grosso do investimento em ciência e tecnologia. Agora, uma coisa que eu esqueci, desculpa, pessoal, uma coisa que eu esqueci que é muito importante, que é tanta coisa para falar, uma coisa muito importante. Nessa negociação, estava acontecendo o seguinte, as empresas estavam vinculando o acesso às primeiras doses à assunção de risco pelos países. Ou seja, o país que estava se negando, que estava dificultando a negociação, a ele era oferecido, não, tudo bem, só que a gente está dando preferência para quem está assumindo mais risco. Tá? Em bom português, quem não estava assumindo risco, quem estava dizendo, não vou assumir risco, tudo bem, a gente vai, você pode, é um direito seu, você é soberano, contudo, a gente está priorizando países que estão sendo parceiros na divisão do risco. Tá? Então, ter acesso às primeiras doses nessa data que a Cristina está falando, um pré-requisito era dividir parte do risco com a empresa privada. Tá? E isso quer dizer que e isso era um elemento de pressão que a gente teve que negociar. Então, você imagina tudo isso ao mesmo tempo, e gente morrendo, e nós que estamos fazendo os contratos, eu não, né, mas, enfim, assessorando e tal, com medo, em casa com medo da doença. Então, tudo isso ao mesmo tempo. E eu acho que, no final das contas, do ponto de vista da estratégia de país, da política industrial, da política tecnológica, a gente marcou um golaço, independente dos resultados da vacina. A gente fez instituições completamente diferentes se comunicarem rapidamente. Eu nunca vi um contrato de 1,2 bilhões de reais ser assinado em 3 meses de negociação. Tá? Com tanta gente diferente, num ambiente político tão adverso, que o bom dia e o boa noite passaram a ter sentidos ideológicos. Né? Então, todo mundo brigava sobre tudo. E esse grupo super heterogêneo de servidor público federal conseguiu rapidamente dar uma resposta para a coisa mais importante do nosso cotidiano nesse momento. É evidente que nada é perfeito, mas eu posso dizer o seguinte, a gente conseguiu fazer valer, professores, a gente conseguiu fazer valer o tamanho do Sistema Único de Saúde, o poder de compra que o Sistema Único de Saúde tem, a gente conseguiu valer a histórica eficiência e competitividade da Fiocruz, e a gente conseguiu fazer valer quase 20 anos, 15 anos de aprendizado da lei de inovação. A gente conseguiu fazer valer todos esses elementos na negociação com uma gigante farmacêutica internacional que já estava terminando a pesquisa de ponta. Obrigado. Tem a pergunta aqui do Paulo Levi para a Cristiana. Convivemos com a malária há séculos, com a AIDS há décadas. Não obstante, não se chegou a uma vacina para essas doenças. Por quê? É a natureza das doenças ou o fato de que, no caso da Covid-19, foram alocados recursos para pesquisa como nunca antes na história? Ainda para a Cristiana, tem uns comentários aqui do professor Armando Cipriano Pires, de que o inverno poderá definir a ampliação do tempo e provavelmente durará o ano todo de 2021 para fazer a vacinação, né? E aí, eu acho que aqui também, não sei se já incluindo o que era a minha dúvida, assim, até que, enfim, todos os grupos que eu digo, as crianças sejam vacinadas, as pessoas saudáveis, os adultos, enfim, quem não está em nenhum grupo de risco ou de preferência, de prioridade, se isso talvez dure um ano inteiro ou um outro prazo qualquer. E ele faz mais um comentário aqui de que tudo será articulado com o calendário nacional e as outras vacinas de rotina. Então, por favor, vamos lá. Essas duas questões. Paulo, os dois. Né? Eu acho que existem questões relacionadas ao agente e existem também questões relacionadas ao investimento, embora a vacina para AIDS tenha tido um investimento maciço também, mas e relacionada de maneira muito concentrada e de maneira muito intensiva esses investimentos sendo feitos. Eu acho que
rapidamente relembrando que a gente tem, assim, apesar de todas as dificuldades da Covid, do ponto de vista de desenvolvimento de vacina, a gente tem alguns aspectos positivos, assim, que minimizam as dificuldades de desenvolvimento de vacina. Então, ele não sofre mutação tão frequente ou de maneira tão importante como outros vírus, né? Por exemplo, os retrovírus, HIV ou mesmo o vírus da influenza. E ele tem um antígeno, que é o antígeno S, que é a proteína spike, que é capaz de elicitar a produção de anticorpos chamados neutralizantes, que impedem a infecção viral. Então, se de fato esses anticorpos neutralizantes que foram já demonstrados em fase 2 funcionarem e forem capazes de evitar a doença, como está sendo avaliado agora na fase 3, então isso de fato é algo bastante positivo, né, do ponto de vista aí do agente. Em relação à questão do Armando, então, a vacina, ela vai, o que eu estou tentando fazer uma previsão aí é o período necessário para a vacinação dessa primeira etapa do primeiro bloco de pessoas de risco, considerando essa disponibilização faseada. Quando a gente fala, por exemplo, de 220 milhões de doses ou de 70 milhões de doses, ela é ao longo de 2021. Né? Não existe uma capacidade de produzir 110 milhões de doses em 2 meses, ela é faseada. Então, o que realmente tem que ser casado com a capacidade operacional do programa. Então, quando eu falo aí de talvez uma estimativa de 3 meses para se vacinar esse primeiro grupo de risco, ou de grupo prioritário, aí vai na sequência, igual foi a vacinação da pandemia da influenza. Então, o primeiro grupo, fechou esse grupo, amplia o segundo grupo e vai continuando. Então, com certeza, essa vacinação vai até o final do ano, pelo menos. Marcos, você colocou aí a questão de crianças e pessoas com comorbidades. Assim, a gente ainda não tem dados, ou tem muito poucos dados de eficácia em crianças. E a gente ainda não tem evidência também de se é necessário vacinar crianças, porque assim, eu queria relembrar também que do ponto de vista de estratégia de vacinação, a gente trabalha estratégias que, do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista populacional, consigam atingir o objetivo. Né? Então, não necessariamente toda a população precisa ou vai ser vacinada. Né? Para a maioria das doenças, existem estratégias específicas que você dá para grupos específicos de idade, com intervalos e com periodicidades específicas, e com isso você consegue controlar a transmissão da doença. A gente não sabe ainda como vai se comportar para a Covid, porque a gente ainda não sabe nem a eficácia da vacina, das vacinas que vão ser disponíveis. Mas isso são essas estratégias de vacinação que a gente, de fato, define, e esse é o papel prioritário do grupo do SAGE, em função de modelagens, em função de uma série de informações e evidências, simulando quais são as melhores estratégias em relação a grupos de idade, a periodicidade. A gente não sabe qual a duração da proteção, então não sabe se vai precisar vacinar daqui a um ano de novo. Então, tudo isso ainda a ser definido. Muita coisa, muita lacuna de conhecimento, muita coisa ainda a ser definida. E a última coisa que o Armando colocou, claro, uma dificuldade ainda maior de articular com o calendário nacional, com todas as vacinas de rotina, que a gente está vendo uma baixa recorde histórica das suas coberturas de rotina. Então, a gente está vivenciando agora, neste momento, coberturas vacinais mais baixas dos últimos 30 anos no país, para todas as vacinas de rotina. Então, a gente vai estar vivenciando uma explosão de casos de doenças imunopreveníveis e de surtos de doenças imunopreveníveis no ano que vem. Porque essas pessoas não vacinadas agora vão estar suscetíveis, e à medida que elas vão ser expostas a essas doenças, a gente já está vendo surtos de difteria no Peru, a gente está tendo surtos de sarampo muito grandes. Então, isso vai ser um desafio concomitante bastante importante nesse processo todo. Antes de passar para algumas perguntas que são mais direcionadas ao André, só um ponto sobre isso, sobre não precisar cobrir todo mundo, precisar até um certo ponto. O Danilo tinha feito uma pergunta sobre obrigatoriedade de vacina, se deveria haver alguma penalidade por não se vacinar e qual seria, caso houvesse essa necessidade. Também para a Cristiana.
Tá, assim, de novo, eu acho que esse debate acabou sendo politizado demais. Eu acho que, do ponto de vista muito prático, a vacina é uma oportunidade que a gente tem. Eu passei hoje das 6 da manhã até as 10 da manhã numa teleconferência com a Gavi, discutindo acesso de vacinas para países de língua portuguesa da África. Então, assim, são mundos tão opostos que a gente está, ao mesmo tempo, tentando, de maneira... assim, um esforço internacional inédito para garantir vacinas a uma série de países que não têm a menor chance de ter acesso a essas vacinas, e aqui no Brasil a gente está debatendo obrigatoriedade ou não obrigatoriedade da vacina. Quer dizer, se a gente tem uma vacina que funciona, que é segura, que é registrada, que seguiu todos os ritos do processo de desenvolvimento, produção, avaliação clínica, e que está disponível gratuitamente pelo SUS, é uma oportunidade. Eu acho que, assim, ficar debatendo obrigatório ou não obrigatório, eu acho que gera uma outra discussão que é desnecessária, desmotivante e absolutamente contraproducente nesse momento. Perfeito. Então, agora para o André, o Carlos Mussi fez uma pergunta se essa encomenda foi feita usando a lei de inovação e se foi da mesma forma como a de São Paulo, proveniente da China, e de Paraná e da Bahia, proveniente da Rússia. E também para o André, uma dúvida da Maria Carolina Foz. A partir dessas experiências em andamento com as vacinas, principalmente com AstraZeneca e Sinovac, como vocês veem as possibilidades de catch-up tecnológico para ciência, tecnologia e inovação em saúde no Brasil? Por favor, André. Rapidamente, então. Mussi, o contrato de encomenda feito com a AstraZeneca é o artigo 20 da Lei de Inovação. Os demais estados que estão fazendo, eu não sei se eles fecharam o contrato já, não saberia te dizer se o contrato foi assinado. Eles têm cartas de intenções, têm projetos de pesquisa, mas o contrato de encomenda é um contrato de compra. Eu estou comprando serviços de pesquisa e desenvolvimento ou de escalonamento. Então, não sei se te dizer se são contratos de encomenda estilo artigo 20 da Lei de Inovações, da Lei de Inovação. Tá? Se forem contratos a risco, com certeza serão, porque é o único instrumento que tem. Mas lembrando que os decretos estaduais são diferentes do decreto federal de encomendas tecnológicas. Então, tem possibilidades menores nos estados. O estado de Minas é um estado que fez um decreto muito semelhante ao decreto federal. Então, ele tem possibilidades tão grandes quanto as federais. Os estados têm decretos diferentes e pode, dependendo de quem está executando, fazer uma encomenda um pouco diferente. Tá? Carolina, como é que a gente sai dessa história toda? Bem, eu comentava com meus colegas do IPEA que, na verdade, quem vai tirar a gente desse buraco que a gente se enfiou é a ciência de ponta, né? São as grandes instituições. Eu acho que a gente vai ter que escrever, a gente vai escrever isso no IPEA, eu, a Fernanda, o Pedro, a Priscila, a Grazi, que é a turma do Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade, vamos acabar escrevendo sobre isso, o que a gente aprendeu. E uma coisa que eu estou observando que a gente aprendeu, que quem vai tirar a gente no Brasil disso tudo, vocês estão vendo quem que é a Fundação Oswaldo Cruz, é o Butantan, é o Tecpar. São instituições grandes que concentram recursos, que são históricas. Mas isso não quer dizer que eu estou falando óbvio, invista em instituições, não é. Eu estou falando justamente uma coisa que é meio sensível no sistema científico brasileiro, que é a concentração de recursos em grandes instituições. Tá? Ao invés de... Isso mostra para a gente que o ideal, do ponto de vista de resolver problema, mission-oriented R&D, né, pesquisa e desenvolvimento orientada à missão, requer escala. A Fiocruz só vai conseguir fazer 100 milhões de doses, 110 milhões, porque tem escala. Né? Isso significa dizer que quando eu vou fazer um edital, não dá para eu pulverizar os recursos, um edital de pesquisa, seja lá qual for. Se eu quero resolver problemas, eu não posso pulverizar recursos e agradar todo mundo. Dá 500 mil para o professor da Federal do Acre, 250 mil para o Federal de Pelotas, 100 mil para o... Todo mundo tem o seu espectrômetro de massa, tem os seus 3 bolsistas, todo mundo publica na revista A2,
e todo mundo está feliz, só que eu não consigo encontrar problema, resolver problema. Se a gente quer ter uma visão mais de mission-oriented, de resolver problema, o que é resolver problema? É encontrar, através do desenvolvimento tecnológico, solução para a despoluição do Baía de Guanabara, encontrar, através do desenvolvimento tecnológico, uma vacina tríplice para dengue, chikungunya e zika, a gente precisa, com o uso de encomenda ou não, a gente precisa concentrar recursos e conseguir escala, porque é através da escala que a ciência moderna está resolvendo problemas. Isso quer dizer que a gente não pode mais pulverizar? Não. Isso quer dizer que o sistema de financiamento vai ter que se adequar. Parte dele vai pulverizar para todo mundo receber, todo mundo pesquisar, a ciência guiada pela ciência, mas parte desse dinheiro vai ter que ir para grandes centros. E aí eu estou falando da Fiocruz, eu estou falando do Butantan, eu estou falando do Novo Sirius lá em Campinas, tá? Eu estou falando do INPE, então eu estou falando do Einstein, eu estou falando desses institutos grandes que concentram. Porque ao concentrar eu consigo escala, e ao ter escala eu resolvo o problema. Então, a gente vai sair dessa, porque a gente não sai nunca dessa, né, também. E aí Marcos, segura a tua ansiedade, viu? Porque pelo jeito vai demorar o negócio. Só a minha, né? Nossa, enfim. Então, a gente vai sair dessa concentrando recursos em grandes instituições. Essa pandemia está mostrando isso, não é a pulverização. É evidente que a Cristina vai me alertar. Cristina, tá? Não é Cristiane. Minha esposa não é Cristiana, é Cristiana. Cristiana, minha esposa fica pé da vida. Ela é Cristiane. Ela vai me corrigir, vai dizer assim, não, mas foi a ciência guiada pela curiosidade que levou toda essa base de conhecimento que a gente consegue acelerar rápido. É verdade. Só que a gente não pode ter um sistema científico apenas guiado pela ciência. A gente precisa ter esses dois, a gente tem que ter alguma coisa mais orientada a problema concreto, mais tecnológico. Tá? Não é substituir um pelo outro, não é isso. Mas a gente não pode esquecer a necessidade de concentrar recursos. Portanto, vai ter edital, sim, para centros de maior excelência, centros de maior escala, e tem que ter. Aí vai ficar de fora um professor aqui, um professor ali, em prol de tração, em prol de resolver problema, em prol de dar qualidade de vida através do desenvolvimento tecnológico. Sim, a gente já está encerrando. Desculpa, Marcos, Cristiana, sem tempo. Posso Claro. só fazer uma complementação rápida aqui à fala do André? André, eu não discordo de jeito nenhum, aliás, eu concordo, e eu queria até complementar. Eu acho que um dos grandes aprendizados dessa pandemia necessariamente vai ser a importância não só desse, né, para desenvolvimento e, em particular, desenvolvimento tecnológico, a importância desse investimento e trabalho concertado e concentrado e concertado em centros com capacidade ampla, né? Mas também o trabalho em inúmeros aspectos, do ponto de vista de vigilância, de monitoramento, de ações de saúde pública, de comunicação, articulado e em rede, não só nacional, mas internacional. Acho que isso é muito patente hoje nessa pandemia, da importância de uma articulação e de um esforço internacional concertado, com investimentos maciços, suprapolítico e supranacional e suprapartidário, para momentos de crise, porque, como você falou, André, assim, eu sou infectologista e epidemiologista de doenças infecciosas, novas pandemias virão. A gente já sabe disso há séculos e vamos continuar sabendo, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente não está preparado, acho que a gente tem uma crise de liderança também global que mostra de maneira muito clara como a liderança articulada e baseada em evidência tem um papel fundamental no enfrentamento de crises de saúde pública, e isso vai ter que ser suplantado, né, globalmente para a prevenção e para sair dessa pandemia e para uma prevenção de uma próxima. Obrigada, Marcos. Desculpa te interromper. Obrigado. Nada. Assim, eu sei que o seu tempo já está chegando ao fim, você tem outro compromisso, mas eu vou fazer aqui a última pergunta do Marcos André Alves Zimmermann Vieira, que é para você. Como se dará a vacinação normal, como gripe, por exemplo,
junto com essa da Covid. Entendo que os grupos de risco sejam os mesmos. Terá que ser realizada campanhas em momentos diferentes? Ou não há nenhuma contraindicação em tomar mais de um tipo de vacina em um curto momento de tempo? E eu só, emendando nessa dele, aproveitar uma última também, quais são atualmente, na sua visão, os maiores gargalos desse processo, tanto em nível global como em nível nacional? Há alguns meses atrás falava-se que alguns insumos iriam faltar, não haveria ampolas para tantas vacinas e tal, se quisesse vacinar a população mundial de uma vez por todas. Quais são hoje os grandes gargalos, assim, os maiores desafios para essa operacionalização em massa, tanto no mundo quanto no Brasil? O que seriam os piores perigos no caminho? Vou começar pela última. Eu vou começar pela última porque, na verdade, é uma extensão da minha última fala. Por incrível que pareça, na minha opinião, os maiores gargalos são gestão, planejamento, comunicação e liderança. Não são insumos, não é a parte tecnológica, não é a capacidade de produção, não é acesso. É com muito pesar que eu falo isso, mas é a minha atual preocupação maior. Passando para outra pergunta, Marcos, excelente a sua pergunta. Não é do Marcos, é do André. É Marcos André, ele. Marcos André, desculpa. Então, em geral, vacinas para situações de epidemia, a gente faz do formato de campanha e só aquela vacina, por diversos motivos. E você coloca muito bem a questão da vacina da gripe. O problema é o seguinte, a gente não tem dados de ensaios clínicos que nos subsidiem em relação à segurança da coadministração. Ela deve existir, provavelmente a gente vai ter estudos mais para frente, mas nesse primeiro momento a gente não tem. Então, a gente não tem e não vai ter o subsídio para falar, não, pode vacinar junto. Não, provavelmente vai ser uma vacinação só Covid. E aí, a vacinação de rotina e as campanhas, por exemplo, de influenza, elas vão ter que ser fortalecidas, vão ter que continuar ocorrendo, mas em formatos diferentes do formato da campanha para Covid. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigado. Só agora, então, anunciar rapidamente aqui o próximo webinário da gente. Na semana que vem, a gente tem feito todas as quartas-feiras, né? Na semana que vem, quem vai mediar na semana que vem vai ser a pesquisadora de pé, Ana Luísa Neves de Holanda Barbosa, e ela ajudou a organizar e convidou dois especialistas da USP, a Maria Laura da Costa Lousada e o Paulo José do Amaral Sobral, para falar sobre consumo de alimentos por nível de processamento no Brasil. A Maria Laura é do grupo que fez a nova classificação de alimentos e o Paulo José é de um outro grupo de pesquisa, tem uma visão um pouco diferente. Então, vão ser duas visões interessantes sobre como classificar os alimentos que a gente consome. Então, se hoje o tema era vital para todo mundo que quer ficar saudável, a semana que vem é interessante para todo mundo que come, tá? Então, compareçam semana que vem, porque o tema é de interesse de todos também. Muito obrigado, André, muito obrigado, Cristiana. Apenas últimas palavras, por favor, considerações finais. André, posso começar? Pode começar. Não, desculpa. É que eu vi o microfone do André mudo. Não, só agradecer, parabenizar pela moderação e pela coordenação, Marcos e André, pela apresentação e pelo debate, e a todos os participantes pelas perguntas fantásticas. Daria para a gente conversar aqui mais 2, 3. Foi uma oportunidade muito boa, agradeço de novo e espero que teremos outros eventos para discutir mais boas notícias daqui para frente. Um abraço. Marcos, muito obrigado, parabéns pelo evento, pela divulgação, participantes extremamente qualificados. Cristina, muito obrigado pela sua aula. Cristiana, desculpa, muito obrigado pela sua aula. Puta, eu falei e me errei. Muito obrigado pela aula que você deu, tá? Marcos, parabéns por esses eventos, continue assim. Tá muito legal, tá oxigenando o debate, é isso que a gente precisa de evidência, robustez e argumentação. Muito obrigado. E convido a todos, agora como diretor do IPEA, a participarem dos webinários,
toda quarta-feira. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Deem uma conferida também no nosso Centro de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Coloquem no Google Ciência, Tecnologia e Sociedade IPEA. Vocês vão ver também um hot site só sobre informações ligadas à ciência, tecnologia e sociedade. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Marcos, valeu pelo convite e um grande abraço a todo mundo. Maravilha. Então, um abraço a todos. Muita saúde e até a semana que vem, na quarta-feira aqui. Um abraço. É isso aí, Marcos. Acho que foi bom, né? Estamos gravando ou não? Você está sem áudio. Opa, agora sim, eu estava tentando salvar aqui outra coisa, mas enfim, sim, gravamos e amanhã colocaremos o vídeo na internet junto com as referências e com tudo mais. Tá bom? Acho que no final, essa pergunta final que eu fiz, acho que é bom cortar, tá? Eu acho que eu perguntei, estamos gravando.